Eu venho da Escócia e a maior igreja presbiteriana da Escócia é a Igreja Presbiteriana da Escócia. In the Church of Scotland, they accept practicing homosexuals as ministers. E nesse grupo denominacional, eles admitem que ministros que se envolvem com práticas homossexuais sejam ordenados ao sagrado ministério. The Bible says to us, 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Porém, a Bíblia nos diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. James writes, the friendship of the world is enmity with God, James 4:4. Tiago também nos diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus, no capítulo 4, verso 4 da sua carta. This means that a friend of the world is an enemy of God. Isso nos diz que aquele que é amigo de Deus, ou melhor, amigo do mundo, é inimigo de Deus. There is an antithesis between God and the world. The church and the world are opposites. De modo que existe uma antítese irreconciliável entre Deus e o mundo. Deus e o mundo são opostos. Christ was hated, and if we follow him, we will be hated too. Jesus Cristo foi odiado. E se formos segui-lo, nós também seremos odiados. He says to us, marvel not if the world hate you. Indeed, we should marvel if the world doesn't hate us. Ele nos diz, não fiquem impressionados se o mundo vos odeia. Porque na verdade é isso que o mundo irá fazer, irá nos odiar. The world pretends that we are the ones who hate them, but it's the other way around. O mundo pinta a situação como se nós fôssemos aqueles que estão odiando, quando na verdade é o contrário. Jesus taught us to love our enemies. O Senhor Jesus, pelo contrário, nos ensinou a amar os nossos inimigos. We love homosexuals, and because we love them, we long to see them saved from hell. Nós, na verdade, amamos homossexuais. E porque nós os amamos, nós queremos vê-los salvos da condenação do inferno. But if we warn them about their sinful lives, then they think that we hate them. E porque nós os advertimos a respeito de uma vida pecaminosa, isso é interpretado como se nós estivéssemos odiando-os. If somebody is sleeping in a burning house, surely it is no hatred to shout and shake them, wake them some way or other to get them to flee from the burning house. Se alguém estiver dormindo em uma casa em chamas, certamente não seria considerado ódio se nós pegássemos essa pessoa, sacolejasse, acordasse e fizesse tudo ao nosso alcance para salvá-los daquela situação. Our ethics, then, are not what society approves of, but rather what God approves. De modo que a nossa ética não é baseada naquilo que a sociedade aprova, mas unicamente naquilo que Deus aprova. And the only way we can know what God approves of is by studying the scriptures. E a única forma de saber o que Deus aprova é por meio do estudo diligente das Escrituras. The scriptures are our guide for right and wrong. A Escritura, portanto, é o nosso guia para aquilo que é correto, identificarmos aquilo que é correto e aquilo que é errado. So let's begin tonight by going to the beginning of Scripture and looking at creation. Então vamos começar o nosso estudo nessa noite voltando ao começo e contemplar a criação. God created man in his own image, male and female created he them. Genesis 1:27. O Senhor criou o homem de acordo com a sua imagem, e como lemos em Gênesis 1:27, nós lemos homem e mulher os criou. There are basic differences between men and women. Existem diferenças básicas entre o homem e a mulher. These differences were there from creation and are there from birth. Essas diferenças estavam ali presentes desde a criação, desde o nascimento. So the Bible's teaching is that gender is biological. De modo que o ensino inequívoco das Escrituras é que gênero é algo biológico. It's not something of the mind or of the feelings. Não é algo a respeito da mente ou das emoções.
A woman can have her breasts and womb removed. She can take hormones and claim to be a man, but she is still a woman. Uma mulher pode ter os seus seios removidos e até mesmo o seu útero removido, e ela pode até mesmo tomar hormônios e dizer agora que se tornou um homem, mas isso não muda a realidade, ela ainda é uma mulher. A man can have surgery, take hormones, dress and act like a woman, but he is still a man. Mesma coisa com respeito ao homem. Um homem pode se submeter a uma cirurgia, tomar hormônios, se vestir e agir como se fosse uma mulher, mas isso não muda a realidade. Ele ainda é um homem. He may think that he is a woman in a man's body, but he is just a man. Ele pode até mesmo pensar e dizer que ele é um homem, ele é uma mulher presa no corpo de um homem, mas isso não muda a realidade, ele é simplesmente um homem. Every cell in his body declares that he is a man. Cada célula do seu corpo declara claramente que ele é um homem. Men have one X chromosome and one Y chromosome in every cell of their body, whereas women have two X chromosomes. O homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y em cada célula do seu corpo, enquanto a mulher tem dois cromossomos X. God created men and women as male and female distinct. Deus, portanto, criou homem e mulher distintos um do outro. Both men and women are created in the image of God, but God has made them different from the beginning. Tanto o homem quanto a mulher foram criados segundo a imagem de Deus, mas eles, o homem e a mulher, foram criados com distinções desde o princípio. Gender is defined not by our feelings, but by our biology. Novamente, o gênero não é definido de acordo com os nossos sentimentos e emoções, mas de acordo com a biologia. Adam was first created and then Eve. Adão foi criado primeiro e depois Eva. God put Adam to sleep and took from his body a rib, and around that rib he formed the first female body. O Senhor colocou Adão para dormir e tomou uma das suas costelas, e daquela costela ele formou um corpo feminino. The first woman in that sense was born from a man. De modo que, em certo sentido, a primeira mulher nasceu de um homem. And after that, every man is born from a woman. E depois disso, todos os homens nasceram de uma mulher. The whole human race, of course, are intimately related to one another, having come from these first two parents. Toda a raça humana está intimamente relacionada uns com os outros, porque todos nós viemos desse primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva. God presented animals to Adam, and he named them, describing their characteristics. Deus, portanto, no relato da criação, fez passar todos os animais diante de Adão, para que Adão desse nome aos animais com base nas suas características. Then God brought the woman to Adam, and he exclaimed, "This is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of the man." Genesis 2:23. Então Deus trouxe a mulher para ele. Então ele exclamou: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada." Gênesis 2:23. These words are followed by a very important statement. Essas palavras que nós lemos agora, elas são seguidas por uma afirmação muito importante. In verse 24 we read, "Therefore shall a man leave his father and mother and cleave unto his wife, and they shall be one flesh." É o que encontramos no verso 24 de Gênesis 2, quando o Senhor traz a seguinte conclusão: "Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." God performed the first marriage, bringing Eve to Adam. Deus assim celebrou o primeiro casamento, trazendo Eva até Adão. And there is a sense in which God is present at every marriage since that time.
making the couple a married couple. E em certo sentido, Deus está presente em toda a celebração matrimonial, fazendo com que um casal se torne verdadeiramente casados. The two are made one by God, and this has huge implications for marriage. Os dois se tornam um perante Deus, e isso tem implicações imensas, profundas para o casamento. Because they are now one, if one suffers, both suffer. Porque agora eles são um e não dois. Quando um sofre, os dois sofrem. Because they are now one, if one is happy, both are happy. Porque eles são um, não dois. Quando um está feliz, os dois estão felizes. Also, we see from this that a marriage is to be between one man and one woman. É claro que também com isso nós aprendemos que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. And we see that marriage is to be for life. And God has joined together, let not man put asunder. Vemos também que o casamento é algo que deve durar toda a vida. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Looking now at the fall. Queremos agora considerar a queda. The fall recorded in Genesis 3 brought huge changes to the world and especially for mankind. A queda, como está lá registrado em Gênesis 3, trouxe uma grande mudança para todo mundo, especialmente para a humanidade. Adam, as the man, was meant to lead in a married couple. Adão, enquanto homem, tinha a designação, a responsabilidade de liderar no casamento. Paul reasons that the man was first created and then the woman, 1 Timothy 2:13. Paulo, então, ele argumenta a respeito desta liderança, dizendo que o homem foi criado primeiro, depois a mulher. Isso está em 1 Timóteo 2:13. He also argues that the man was not created for the woman, but the woman for the man, 1 Corinthians 11:9. E também em 1 Coríntios 11:9, Paulo argumenta que o homem não foi criado por causa da mulher, mas ao contrário, a mulher foi criada por causa do homem. This gives to man a certain headship in the marriage. Isso concede ao homem uma certa posição de liderança, de cabeça dentro do casamento. Also, the covenant of works was made specifically with Adam. E também, quando consideramos o pacto das obras, vemos que este pacto foi firmado especificamente com Adão. He is the covenant head of his wife and indeed of the whole of humanity. Ele é o líder federal pactual do seu casamento e, na verdade, de toda a humanidade. However, what happened in the fall was that the woman took over the leadership. Porém, o que vemos no relato da queda é que a mulher ela assumiu a posição de liderança. Paul tells us in 1 Timothy 2:14 that the woman, Eve, was deceived by Satan in a way that Adam was not. Em 1 Timóteo 2,14, nós lemos que Eva ela foi enganada por Satanás de uma maneira que Adão não foi. Deceived by Satan, she herself first ate the forbidden fruit. E tendo sido enganada por Satanás, ela primeiro tomou o fruto e comeu o fruto proibido. She then presented it to Adam, and he followed her lead and disobeyed God, and so mankind fell. Então ela trouxe o fruto para o seu marido Adão, e ele comeu desobedecendo a Deus, e assim toda a humanidade caiu nele. Adam was meant to lead his wife in the worship of God, but instead he was led by his wife in listening to and obeying Satan. Adão deveria guiar a sua mulher para a adoração e para o culto a Deus, mas não foi isso que nós vemos, que nós lemos na palavra. O que nós vimos foi que ela é quem guiou o seu marido para a desobediência de Deus. In Genesis 3:16, we see the curse that was pronounced upon the woman. Em Gênesis 3:16, nós lemos a respeito da maldição que foi pronunciada e foi trazida sobre a mulher. God said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow shalt thou bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Deus disse à mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez,
Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16. The woman was to have pain in childbirth. A mulher agora terá sofrimento e dores durante o parto. We're told here that she would desire, the woman shall desire towards her husband. But what is this desire that is referred to here? Aqui nós lemos que o desejo dela será para o teu marido. Mas o que significa essa expressão? O que significa esse desejo aqui apresentado? Some people think that it is a desire for her husband and a desire to have sex with her husband. Alguns interpretam aqui que Deus está dizendo que ela vai ter um desejo sexual, um desejo de ter intimidade com o seu marido. But a man's desire can often be much stronger than that of a woman. Mas a prática que nós vemos é que o desejo do homem nessa área, em geral, é muito maior que o da mulher. Rather, the desire that is here is a desire to rule over her husband and to control him. Na verdade, o desejo que está aqui apresentado como uma maldição para a mulher é um desejo de dominar o seu marido e de governar sobre ele. God says rather that the man is commanded to rule over her. Pelo contrário, aquilo que Deus dá como mandamento é que ele deve governá-la. The idea is that through the fall, tension came into marriages. O ponto aqui é que, por meio da queda, por causa da queda, agora existe uma tensão no casamento. There would be conflict and strife. Vai existir sempre conflito, disputas. This interpretation is borne out by similar words that are used in the next chapter, Genesis 4. Essa interpretação ela é confirmada por palavras similares que são usadas logo em seguida no capítulo 4 de Gênesis. Cain was angry because his sacrifice was not accepted by God. Caim estava irado porque o seu sacrifício não foi aceito por Deus. God says to him, "Sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him." Genesis 4:7. Porém, note o que Deus disse para Caim, no capítulo 4, verso 7 de Gênesis. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. For Cain, sin was crouching at the door, ready to enter. Para Caim, o pecado estava ali arranhando a porta, pronto para invadir, pronto para entrar. Sin desired to rule over Cain. O pecado, portanto, deseja dominar Caim. But Cain had a duty to rule over it and to keep it in subjection. Mas Caim tinha o dever de dominar o pecado e trazê-lo em sujeição. And he failed to do that with disastrous results for himself and for his brother Abel. Nós sabemos que ele falhou terrivelmente em cumprir essa ordenança de Deus, trazendo consequências desastrosas para a sua família, especificamente para o seu irmão Abel. Because he didn't rule over sin, Porque he murdered his godly brother. Porque ele não subjugou e governou sobre o pecado, isso levou a assassinar o seu irmão Abel. So the teaching here is that marriage is to be for life and that the wife is to submit to the loving leadership of her husband. De modo que o ensino que temos aqui é que o casamento é para a vida toda e a esposa deve se submeter à liderança amorosa do seu marido. The next thing to notice is how polygamy came into the world. A próxima coisa que queremos considerar é como a poligamia surgiu no mundo. The fall meant that man was now totally depraved. A queda significa que agora o homem ele é totalmente depravado. Sin is now easy and natural. O pecado agora é algo fácil e natural para o homem cometer. And the next development of sexual sin, which we notice in Scripture, is polygamy. E o próximo desenvolvimento na depravação sexual do homem que nós lemos nas Escrituras é o que nós identificamos como a poligamia. Amongst the children of Cain, the seed of Cain, was a man called Lamech. Entre as sementes, os descendentes de Caim,
Existia um homem cujo nome era Lameque. We're told that he took to himself 2 wives. Nós lemos nas Escrituras que ele tomou para si 2 esposas. He was a very wicked man who murdered another man and boasted of his violence. Genesis 4:19-24. Ele era um homem muito ímpio, ele assassinou um outro homem e até mesmo ele se vangloriava do seu instinto violento. So polygamy is first to be found amongst the godless and the wicked. De modo que a poligamia é primeiramente identificada com o ímpio na palavra de Deus. Now moving on to the flood. Agora queremos ver também o contexto do dilúvio. The flood came upon the ancient world because of violence and immorality. O dilúvio veio sobre o mundo antigo por causa da violência e por causa da imoralidade. We read in Genesis 6:2 that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and took them wives of all that they chose. Nós lemos em Gênesis 6, no verso 2, o Senhor aqui revelando que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que eram entre todas mais lhe agradaram. As que entre todas mais lhe agradaram. Many fanciful interpretations have been given of this verse. Muitas interpretações fantasiosas têm sido propostas para esse versículo. Some have thought that it means that angels married women. Alguns vão aqui dizer que anjos se casaram com mulheres. But this, of course, is ridiculous because angels don't have bodies and therefore cannot marry. Mas essa proposta é simplesmente ridícula, porque afinal de contas anjos não têm corpos e, portanto, não podem se casar com mulheres. Jesus tells us that there's no marriage among the angels. O Senhor Jesus nos ensinou com clareza, não é? Que não existe casamento entre os anjos. Rather, the sons of God here are to be regarded as the children of godly families. De modo que aqui, aqueles que são designados por filhos de Deus devem ser identificados como aqueles que pertencem entre os piedosos, os tementes a Deus. The sons of God are the children of Seth, the covenant children. Os filhos de Deus são a descendência de Sete, os filhos da aliança. We're told that giants were produced when the sons of God went into the daughters of men. Nós lemos que gigantes nasceram quando os filhos de Deus se ajuntaram com as filhas dos homens. These giants that were produced were rather thugs and men of violence rather than men of great size. Esses gigantes aqui, na verdade, diz respeito à grandeza da sua violência e da sua imoralidade, não propriamente a grandeza da sua estatura. So the picture that we're given here of the world is a world that is dominated by lust and fighting. De modo que a figura aqui que nós temos do contexto do dilúvio é um mundo caracterizado por lascívia e por violência. Even those who were brought up in godly families have got caught up with the rest of them. Até mesmo aqueles, veja, que tinham sido criados em famílias piedosas, acabaram se envolvendo com essa situação. And God saw the wickedness of man, that it was great upon the earth. E Deus viu a impiedade do homem, a maldade do homem, que era grande sobre a terra. We're told that God saw that every imagination of the thoughts of man's heart was only evil continually. Nós lemos que Deus viu que a imaginação do homem e os pensamentos do seu coração eram continuamente maus. God decided to bring a flood and destroy mankind and wash the earth clean again. E a decisão do Senhor foi de trazer o dilúvio, destruir a humanidade, lavar a terra da impureza e recriar novamente. So sexual immorality led to the destruction of the old world. De modo que a imoralidade sexual, perceba, levou à destruição do mundo antigo. Moving on now to Abraham. Queremos agora prosseguir e considerar o contexto, a história de Abraão. The story of Abraham brings further developments in the revelation of God's moral law with regard to marriage. A história de Abraão nos traz um desenvolvimento mais detalhado com respeito à revelação de Deus moral nessa questão do casamento. Abraham married Sarah.
Abraão se casou com Sara. She had no children. Ela não tinha filhos, God had promised them a child. mas Deus prometeu a eles um filho. They were desperate to have a family and the years were passing. Na verdade, eles estavam desesperados para ter uma família, porém os anos estavam se passando. Eventually, Sarah gave her maid to Abraham. E eventualmente Sara deu a sua concubina para Abraão. Hagar conceived and despised Sarah, who was barren. Agar, portanto, concebeu e passou a desprezar Sara, que era estéril. So a son was born, Ishmael. When he was 14 years old, Isaac was born to Sarah. E um filho nasceu de Agar, Ismael, e quando Ismael tinha 14 anos, nasceu o filho de Sara, Isaque. There was strife in the family, and this led to Hagar and her son being cast out. E havia, portanto, podemos apenas imaginar, e aqui está escrito também, disputas no meio da família, o que levou à situação onde Agar e Ismael fossem expulsos daquele contexto familiar. Jacob marries two wives, Rachel and Leah, and this also leads to great problems and strife. Jacó também se casa com duas mulheres, Raquel e Lia, e isso também trouxe grande disputa, grande confusão no relacionamento familiar. Eventually, Joseph, Rachel's son, was sold as a slave. Eventualmente, José, o filho de Raquel, foi vendido como escravo. It's so plain that polygamy, though tolerated in the Old Testament, was far from the ideal and never led to harmony and happiness. Está muito claro, pelo que lemos no Antigo Testamento, que, muito embora a poligamia tenha sido tolerada por um tempo, estava longe de ser aquilo que o Senhor havia designado e que traria felicidade e contentamento para o contexto do casamento. Prostitution is sometimes described as the oldest profession. A prostituição, às vezes, é descrita como a profissão mais antiga. We read in the scriptures that Judah, Jacob's son, indulged in it. Nós lemos nas Escrituras que Judá se envolveu com prostituição, o filho mais velho. Without realizing it, the harlot turns out to be Tamar, his daughter-in-law. E ele se envolveu sem perceber que a prostituta era Tamar, a sua nora. Hypocritically, when she is discovered to be pregnant, he calls her for her to be brought out and burnt because she has practiced being a prostitute. Com hipocrisia, quando ele ouve falar que Tamar estava grávida, ele exige que ela fosse morta e queimada porque ela tinha se envolvido em prostituição. However, she is able to prove that the father of her child is Judah himself. Porém, ela teve como provar que o pai do seu filho era o próprio Judá. We can see from the story that there is shame involved in these immoral relationships. Pela história, nós percebemos claramente que a vergonha era um fator muito presente nesses relacionamentos conturbados e imorais. Joseph is tempted by Potiphar's wife, but he resists. José também, ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas ele resistiu à tentação. He says, "How can I do this great wickedness and sin against God?" Genesis 39:9. Em Gênesis 39, no verso 9, nós lemos José falando sobre essa situação, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Yes, it would be a sin against Potiphar, but it would be particularly a sin against God. Sim, é verdade, seria um pecado contra Potifar, mas sobretudo seria um pecado contra Deus. So very clearly adultery is wrong. De modo que é muito claro que o adultério é um pecado, é algo errado. Moving on then to the commandment which was given at Mount Sinai. Devemos agora então prosseguir e considerar o mandamento que foi dado no Monte Sinai. Amongst the commandments spoken by God in the ears of Israel and written by his finger on tablets of stone is the seventh commandment.
Entre os mandamentos falados por Deus aos ouvidos de Israel, entre estes mandamentos havia o 7º mandamento, quando Deus disse claramente, não adulterarás. The 7th commandment says, "Thou shalt not commit adultery," Exodus 20:14. O 7º mandamento diz claramente, não adulterarás, Êxodo 20, verso 14. The marriage bond is sacred. A união matrimonial é sagrada. The two who become one are not to be separated by another party. Aqueles que eram dois e que se tornaram um, não devem jamais ser separados por causa de um terceiro. To the 7th commandment there is added also the 10th commandment, which says, "Thou shalt not covet thy neighbor's wife." Mas observe que, além do 7º mandamento, o Senhor ainda acrescenta o 10º mandamento quando diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. This means that even the lust for thought is sinful. Isso nos mostra que até mesmo a lascívia nos pensamentos é pecado. Thoughts lead to sinful action. Verdade é que os pensamentos conduzem a ações pecaminosas. But even if it doesn't lead to the sinful action, it is sinful in itself. Mas mesmo que o pensamento não conduza a uma ação pecaminosa, o pensamento em si já é pecado. Adultery is the first and obvious interpretation of this commandment. O adultério, é claro, é a interpretação mais óbvia e imediata desse mandamento. In question 99 of the larger Catechism of the Westminster Assembly, the rules for interpreting the commandments are set out. Mas devemos observar o que diz o Catecismo Maior na pergunta 99, que estabelece para nós os princípios pelos quais nós devemos interpretar os mandamentos. One of these rules is that under one sin or duty, all of the same kind are forbidden or commanded, together with all the causes, means, occasions, and appearances thereof, and provocations thereunto. E um dos princípios estabelecidos ali na pergunta 99 do Catecismo Maior, guia como devemos interpretar os mandamentos, diz o seguinte, que sob um pecado ou dever, todos os outros pecados da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. So there's much more involved in the 7th commandment than simply condemning adultery. De modo que existe muito mais coisas que estão aqui relacionadas ao 7º mandamento do que simplesmente o cometer o adultério de fato. This commandment really summarizes the moral law with regard to sexual relationships. De modo que esse mandamento representa um resumo da lei moral com respeito a todas as violações éticas da lei moral do Senhor e relações sexuais. And the law is further explained as God speaks to Moses and through Moses to Israel. E essa lei ela é explicada pormenorizadamente em seguida, quando Deus continua revelando a sua vontade a Moisés. For example, in Leviticus 18, incest is forbidden. Por exemplo, considerem Levíticos 18, quando Deus proíbe a relação incestuosa. One is not to have sex with or to marry one's father or mother or brother or sister or uncle or aunt or son or daughter. Deus proíbe que haja uma relação matrimonial ou uma relação sexual de casamento com um pai ou com uma mãe ou com um irmão ou com uma irmã ou com um tio ou com uma tia ou com um filho ou com uma filha. Further, homosexuality is condemned. Mas também a homossexualidade, o homossexualismo é condenado. Leviticus 18:22 states, "Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is an abomination." Levíticos 18, verso 22, o Senhor deixa claro quando diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. The words "it is an abomination" refer particularly to the moral laws over against the ceremonial law. Essa palavra é uma abominação,
destaca aquele mandamento como sendo parte da lei moral e não parte da lei cerimonial. Further, all bestiality is condemned. Além disso, toda bestialidade é condenada. Leviticus 18:23, neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto, it is confusion. No verso seguinte, de Levíticos 18, verso 23, o Senhor diz: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Israel is warned not to defile themselves with any of these things. Israel, portanto, é advertida para não se contaminar com nenhuma dessas coisas. These things were practiced by the Canaanites, and for these things the Canaanites were cast out of their land. Esse tipo de prática era adotada pelos cananeus e por conta dessas práticas os cananeus seriam dizimados da terra. God hates immorality. Deus odeia a imoralidade. He saw the land of Canaan as defiled. Ele viu a terra de Canaã como tendo sido impura ou contaminada. His judgment was upon it, and he was visiting their iniquity upon them. O juízo de Deus estava sobre aquele povo, aquela terra, o qual ele os visitaria por causa da sua iniquidade. God, in fact, said that because of their immorality, the land vomited out its inhabitants. Leviticus 18:25. A Bíblia nos diz de que por causa desta imoralidade, a terra iria vomitar os moradores daquela terra. Isso está em Levíticos 18, verso 25. And God warned that if the Israelites followed the immoral practices of the Canaanites, the land would spew them out too. Verse 28. E Deus advertiu o seu próprio povo que se eles seguissem as mesmas práticas dos cananeus, a terra também, em última instância, iria vomitá-los também. Transvestite practices are also condemned. Mas também a prática de se travestir também é condenada. Deuteronomy 22:5 says, the woman shall not wear that which pertaineth to a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are an abomination unto the Lord thy God. Deuteronômio capítulo 22, verso 5, condena o travesti quando diz: a mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Adultery was to be severely punished by the civil law of Israel. O adultério deveria ser punido de forma severa pela lei civil de Israel. Deuteronomy 22:22. If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman and the woman. So shalt thou put away evil from Israel. Em Deuteronômio 22, verso 22, o Senhor diz: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. Um homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. If it was an engaged woman, then they were both to be treated in the same way, again punished with death for immorality. Se era uma mulher que tinha um relacionamento de tipo de noivado e se deitasse com o seu noivo, eles também deveriam ser tratados da mesma maneira. If a man raped a virgin in the countryside where no one was around to hear her cry, only the man would be executed. Verse 24. Se o homem então violentasse uma mulher e a estuprasse em algum local ermo e não houvesse condição de que os gritos dela fossem ouvidos para pedir socorro, então nesse caso apenas ele seria punido com a morte. An unmarried couple caught engaging in premarital sex had to marry, and the man had to compensate the father of the girl for the shame incurred. Um casal
não casado, um homem e uma mulher que não estavam casados, caso eles se envolvessem em relação sexual antes do casamento, eles agora tinham a obrigação de se casar e o homem deveria compensar o pai, a moça, pela vergonha que ele causou sobre a família. That man who had engaged in premarital sex with the girl was not allowed to divorce her all the days of his life, verses 28 to 29. E nesse caso, o homem que se casou com a mulher, nessa circunstância, ele jamais teria a opção, durante toda a sua vida, de se separar daquela mulher. É isso que está nos versos 28 e 29 de Deuteronômio 22. So it's clear that premarital sex is wrong. De modo que é muito claro para nós que o sexo fora do casamento ou antes do casamento é errado. All casual sex is condemned. Toda relação sexual casual é condenada. When Israel was the church, they were to be a holy people, and the punishments for immorality were very severe. Quando Israel era a igreja, eles deveriam ser um povo santo e a punição para todo tipo de imoralidade era severa. Today, because the church is a separate organization, a spiritual organization, discipline is to be exercised to warn and to purify the church. A igreja hoje, no Novo Testamento, por não ser um corpo político, mas ser um corpo espiritual, a disciplina eclesiástica, então, é a punição trazida, é aplicada para essa situação. Now turning to look at divorce. Agora vamos considerar o divórcio. The Mosaic Law made some provision for divorce. A lei mosaica fez provisão para o divórcio. In Deuteronomy 24:1 we read, "When a man hath taken a wife and married her, and come to pass that she find no favor in his eyes, because he hath found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house." Nós vemos isso em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 1, que diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa. So divorce is allowed for some uncleanness. Então, perceba que o divórcio aqui é permitido para alguma coisa indecente. But what could this uncleanness be? Mas o que seria então esta coisa indecente? It could not be adultery, because the provision for adultery was the death penalty. Não é necessariamente o adultério, porque no caso do adultério, a punição era a pena capital. So it must be rather some minor matter. Então, podemos então concluir que era uma outra questão não tão grave. Whatever it was, he was to give her a writing of divorce, and then she could leave and marry another man. Seja o que for, o fato é que o homem, nesse caso, poderia dar à mulher a carta de divórcio e ela poderia ir e se casar com outro homem. If her second husband divorces her or dies, she cannot return to the first husband. E se o seu segundo marido morrer ou se separar dela, neste caso, ela está proibida de reatar com o primeiro marido. Marriage is serious and must be treated as such. Casamento é algo muito sério e deve ser tratado desta maneira. Through Malachi, we hear God say that he hates putting away, he hates divorce. Malachi 2:16. Por meio de Malaquias, o Senhor diz que ele odeia o repúdio, em Malaquias 2, verso 16. Sadly, in Old Testament times, there was too much easy divorce taking place. Infelizmente, na época do Antigo Testamento, o divórcio acontecia muito facilmente por razões banais. Staying with the subject of divorce, I would like us now to notice the teaching of Jesus on this subject. Ainda continuando no assunto do divórcio, queremos agora particularmente considerar o ensino de Jesus sobre este tema. The Pharisees came to Jesus with a question.
Os fariseus se aproximaram do Senhor Jesus, fazendo a ele uma pergunta. Is it lawful for a man to put away his wife for any cause? Matthew 19:3. Mateus 19, verso 3, nós lemos essa pergunta quando eles dizem: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? There were two schools of thought amongst the Jews. Havia duas escolas de pensamento com respeito a esta questão entre os judeus. The school of Hillel were very lax and said that a man could divorce his wife for a very small matter, such as burning his dinner. A escola de Hillel era muito flexível com respeito a essa situação e eles diziam que o homem pode se divorciar da mulher por qualquer assunto, por exemplo, até mesmo se ela queimar a comida no fogão. On the other hand, there was the school of Shammah, which were very strict and would only allow divorce in exceptional cases. Por outro lado, tinha também a escola de Shammah, que era muito rigorosa e que só permitiria o divórcio em situações extremamente excepcionais. So the Pharisees come to Jesus and ask, "What are you teaching?" Mas então os fariseus vêm para Jesus e perguntam: e o que é que o Senhor ensina? He replied, "Have you not read that he which made them in the beginning made them male and female, and said, For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave unto his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder." Matthew 19, 4-6. Mateus 19, nos versos 4 a 6, o Senhor então ele dá a sua resposta. Ele diz o seguinte: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. So we can see from this that Jesus is against divorce. De modo que, por meio dessa resposta, o Senhor Jesus deixa claro que ele se opõe ao divórcio. Marriage is meant to be permanent. O casamento deve ser algo permanente. God is present when every marriage takes place, and marriage is to be for life. Deus está ali presente, testemunhando toda vez que um homem ou uma mulher se unem em casamento, de modo que o casamento deve ser para toda a vida. God joins the couple together and they should stay together. É Deus que une os casais e, portanto, eles devem permanecer em união. So then the Pharisees come back to Jesus and ask, why did Moses command to give her a bill of divorce and send her away? Mas então os fariseus voltam para o Senhor Jesus e apresentam a ele uma outra pergunta. Se isso é verdade, então por que Moisés ordenou que se dê carta de divórcio e que mande a mulher embora? So Jesus replies in verses 8 and 9, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her which is put away, doth commit adultery. E a resposta de Jesus a essa segunda pergunta nós encontramos nos versos 8 e 9 de Mateus 19, quando Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Is Jesus here setting himself against Moses? Será que o Senhor Jesus está aqui dando uma nova lição contrária àquilo que Moisés apresentou? Definitely not. Certamente não. He's stating rather, because of their sinful ways, Moses allowed divorce, but it was not God's plan or command from the beginning. O que o Senhor Jesus ensina é que por causa da dureza do coração do homem, é que Moisés permitiu o divórcio, mas que isso não era a vontade do Senhor
desde o início. Jesus is now demanding a higher standard from his people. O Senhor Jesus agora está exigindo um padrão mais elevado para o seu povo. Divorce should be very rare nowadays. O divórcio deve ser algo muito raro nos nossos dias. He does allow it in one situation. Porém, ele permite em apenas uma situação. There is an exception. He says, except it be for adultery. Aqui há uma exceção, qual ele apresenta, exceto em caso de adultério. So if a man or woman commits adultery, the innocent party have a right to divorce and remarriage. Nesse caso, se um homem ou uma mulher comete adultério, a parte inocente tem o direito de se separar e recasar. There's a further exception given by Paul to the Corinthians in the letter to the Corinthians. Mas tem também uma segunda exceção que o apóstolo Paulo apresenta escrevendo aos Coríntios. If a man or woman is converted and their spouse is not, and walks out of the marriage and will not return, the innocent party is free to remarry. Se homem ou uma mulher se converte, diz o apóstolo Paulo, e o cônjuge não se converte e, portanto, a abandona ou o abandona por causa da conversão, nesse caso, aquele que foi abandonado tem o direito de se casar novamente. So willful desertion would be another ground for divorce. De modo que uma deserção obstinada, o abandono, é também uma razão legítima para o divórcio. 1 Corinthians 7:15, but if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God hath called us to peace. Isso está explícito em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 15, quando o apóstolo Paulo diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. So the Scripture and our Westminster standards give only two grounds for divorce: adultery and willful desertion. E as Escrituras, e isso está expresso também nos padrões de fé de Westminster, apresentam apenas dois fundamentos ou duas razões legítimas para o divórcio, isto é, o adultério e aquilo que chamamos de uma deserção obstinada ou abandono. Returning now to Jesus' teaching on the subject of adultery. Agora queremos considerar o ensino de Jesus especificamente com respeito ao adultério. In the Sermon on the Mount, Jesus corrects the traditions of the Jews. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele corrige a tradição dos judeus. He explains that the law is not just dealing with outward actions, but also has to do with the thoughts and the heart. O Senhor Jesus explica que o pecado não diz respeito apenas a ações que praticamos, mas também a pensamentos e emoções do coração. He states in Matthew 5:27-28, Ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Em Mateus 25, nos versos 27 e 28, o Senhor Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. The Pharisees thought that if they did not commit physical adultery, they had kept the seventh commandment. Os fariseus imaginavam que se eles não praticassem o ato sexual do adultério, eles estavam então guardando o mandamento. Jesus, however, taught that even to look lustfully at a woman was to commit adultery with her. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que até mesmo um olhar de lascívia para uma mulher já constitui adultério. This also obviously condemns all pornography. Isso, é claro, exclui e condena todo tipo de pornografia, não é?
The internet today can be a great means for spreading the gospel, but it is also a great temptation to immorality. A internet hoje em dia é considerado um meio muito bom para o avanço e propagação do evangelho, mas por outro lado também é um meio terrível para ter acesso à imoralidade. Through the internet today, pornography is readily and freely available in great abundance and in the secrecy of one's own room or home. Hoje em dia a internet traz à disposição a pornografia de forma muito fácil, de forma muito livre e gratuita, e ainda mais no ambiente secreto do seu próprio quarto, um ambiente privado. Many people sin in these things who are otherwise people of great decency and highly respected. Até pessoas que são consideradas pessoas respeitosas e com um certo apreço pela decência na sociedade, infelizmente, têm se envolvido com este tipo de prática de acesso à pornografia. It's a serious modern problem, and sadly, even in the churches. Infelizmente, este é um pecado, um problema muito sério da modernidade e até mesmo dentro das igrejas. Jesus has harsh words to say about looking at things that we shouldn't be looking at. Porém, o Senhor Jesus tem palavras muito duras e severas a respeito de estarmos olhando para aquilo que nós não deveríamos olhar. He says in Matthew 5:29, "If thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell." O Senhor Jesus disse em Mateus 5, verso 29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. It's better to pluck out your eye than to continue to watch these filthy things. Segundo Jesus, é melhor arrancar um olho do que continuar a se envolver vendo essas questões imorais. Pornography is not harmless. It is seriously addictive and destructive. A pornografia não é uma atividade inconsequente ou que seja inocente, pelo contrário, ele é altamente viciante e traz grande mal para a alma e para a vida de uma pessoa. Sadly, pornography is taking away from many people today their peace, their joy, and their assurance of salvation. Infelizmente, a pornografia tem tirado da experiência espiritual de muitas pessoas a alegria, a paz e até mesmo a sua certeza da salvação. And it is destructive of healthy relationships between men and women. E também traz destruição do relacionamento que deveria ser saudável entre o homem e a sua mulher. There's another important passage that we should look at, John 8, verses 1 to 11. Mas também há outra passagem importante que queremos considerar em João, no capítulo 8, os versos 1 a 11. Many modern versions of the scriptures will state that the early manuscripts do not have these verses. Algumas traduções modernas da Bíblia irão registrar que esses versos de João 8, de 1 a 11, na verdade não compõem os manuscritos mais antigos da Bíblia. However, these verses have been preserved in the versions commonly used in the churches. Porém, esses versos têm sido preservados nas traduções da Bíblia usadas de forma ampla pela igreja. We have to remember that God not only inspired the scriptures, but he does preserve the scriptures pure. É preciso lembrar que Deus não apenas inspirou a Escritura, mas ele também preservou a Escritura pura de corrupção. Also, the teaching here is hardly likely to have been invented by the early church. Também, é claro, podemos imaginar que o ensino aqui dificilmente poderia ter sido inventado pela igreja primitiva. I have no doubt that this is the Word of God. Eu não tenho dúvida alguma que esses versos realmente compõem a palavra de Deus. A woman was caught in adultery in the very act and is brought to Jesus. O que temos aqui é uma mulher que foi pega em flagrante adultério e trazida à presença de Jesus.
The Pharisees are tempting Jesus. Os fariseus estão instigando o Senhor Jesus. Moses said that such a person should be stoned. What do you say? Moisés disse que esta mulher deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? The problem was that the Jews could no longer put somebody to death. O problema é que naquele contexto os judeus não tinham mais autoridade para punir de forma capital qualquer pessoa. Actually, this law belonged to the civil law of Israel, and Israel were no longer an independent nation. Na verdade, a lei do apedrejamento pertencia à lei civil de Israel, e naquele contexto Israel não era mais uma nação independente. Further, Jesus says, "My kingdom is not of this world, otherwise my servants would fight." John 18:36. Além disso, o Senhor Jesus Cristo já afirmou em outra passagem, em João 18, verso 36, que o meu reino não é deste mundo, e que se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. The Old Testament kingdom has been replaced by the New Testament church. O reino do Antigo Testamento tem sido substituído pela igreja do Novo Testamento. But the point at which the New Testament church takes over had not quite arrived. Mas o ponto de transição em que a igreja do Novo Testamento assume, portanto, a identidade plena como povo de Deus, ainda não havia chegado a esse momento de transição. Therefore, Jesus says, "He that is without sin among you, let him cast the first stone at her." E, portanto, o Senhor Jesus então diz, aquele que está sem pecado, seja esse o primeiro a lançar a pedra sobre esta mulher. They were all convicted of their sin, and so they left one by one, starting from the oldest to the youngest. E todos estavam convictos dos seus próprios pecados e foram se retirando um por um, começando dos mais velhos até os mais novos. Jesus looked up and saw nobody there but the woman on her own. Então o Senhor Jesus olhou ao redor, não viu ninguém ali, senão apenas aquela mulher e ele mesmo. Jesus said to her, "Woman, where are thine accusers? Hath no man condemned thee?" O Senhor Jesus então pergunta àquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? She said, "No one." Ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Mas o Senhor Jesus então respondeu a ela, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Some people wrongly take this to mean that Jesus didn't treat her sin as serious. Algumas pessoas interpretam de forma equivocada essa passagem, dizendo que o Senhor Jesus não considerou o pecado daquela mulher algo realmente tão grave assim. But notice what Jesus says. He says to her, "Go and sin no more." Mas veja o que o Senhor Jesus diz. Vá e não peques mais. Adultery is sin. It is serious sin. O adultério é um pecado muito sério. However, in the church, the punishment is not stoning, but church discipline. Porém, na igreja, a consequência que é trazida não é o apedrejamento, mas a disciplina eclesiástica. Also, in a marriage, a spouse may forgive an adulterer. E até mesmo no casamento, um cônjuge pode perdoar o outro no contexto de adultério. The innocent spouse has a right to get a divorce and a remarriage, but may choose to forgive and to restore and to make up the marriage. Aquele que foi violado, a parte inocente, tem o direito de pedir o divórcio e se casar novamente com outro, se assim desejar, mas também pode, se assim desejar, perdoar e trabalhar pela restauração do casamento. The innocent party has the right to treat the adulterer as if they were dead, and so has a right to remarriage. Mas devemos lembrar e enfatizar que a parte inocente tem o direito de tratar o cônjuge que adulterou como se ele ou ela tivesse morto, e assim tem o direito para se casar. Old Testament civil law is no longer binding. A lei civil do Antigo Testamento não se aplica mais. Now moving on to look at Paul and immorality. Agora queremos considerar também o ensino de Paulo com respeito à imoralidade. Paul deals with this subject in 1 Corinthians 5. O apóstolo Paulo ele trata desse assunto em 1 Coríntios, no capítulo 5.
There was an individual in the Corinthian church who was living in an immoral relationship with his stepmother. Tinha um indivíduo na igreja de Corinto que estava vivendo um relacionamento imoral com a sua própria madrasta, a mulher do seu pai. Paul writes to the church, demanding of them to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 1 Corinthians 5:5. O apóstolo Paulo, então, escreve àquela igreja dizendo, 1 Coríntios 5, verso 5, que este homem, exigindo que este homem fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. To deliver unto Satan means to excommunicate from the church. Entregar a Satanás significa ser excomungado da igreja. He warns, do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump. O apóstolo Paulo aqui, ele adverte dizendo, a partir do verso 7, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. When the Jews kept the Passover, they had to get rid of all yeast from their houses. Quando os judeus celebravam a Páscoa, eles deveriam remover das suas casas todo o fermento. The church has to be purged in a similar way. E a igreja deve ser purificada de modo similar. Yeast can very quickly spread through a lump of dough. O fermento, ele se espalha muito rapidamente em um pedaço de pão. It's not right that any brother or sister be a fornicator, an idolater, a drunkard, etc. Não está correto que um irmão ou irmã esteja no corpo da igreja sendo um fornicador, um idólatra, um bêbado ou algo parecido. Such people should be removed from membership until they repent. Pessoas que vivem assim devem ser excluídas da membresia da igreja até que se arrependam. Corinth was a very immoral city. Corinto era uma cidade muito imoral. In chapter 6, he gives a list of sins which are condemned. No capítulo 6, o apóstolo Paulo traz uma lista de pecados que são condenados. In verses 9 to 11, he says, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Em 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo apresenta a lista dizendo, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amongst this list of sinners are to be found homosexuals. Observe que no meio dessa lista nós temos os homossexuais. It is certainly not the unforgivable sin, but it is still sin. Note que, por um lado, este pecado não é o pecado imperdoável, mas é pecado. Homosexuality is not a physical condition, but a moral condition. A homossexualidade não é uma condição física, e sim é uma condição moral. Homosexuals can be washed by the blood of Christ and transformed by the Spirit of God, and so become full, active members of the Church of Christ. Os homossexuais podem ser lavados dos seus pecados, purificados pelo Espírito Santo e assim se tornarem membros ativos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Romans chapter 1 tells us that homosexuality is sometimes the judgment of God upon idolaters.
Interessante que Romanos, no capítulo 1, nos diz que a homossexualidade, por vezes, é considerado como que um juízo de Deus sobre idólatras. As they did not like to worship God the way they should and the way that He revealed to them, God gave them up to immorality and to dishonor their bodies amongst themselves in homosexuality. Porque eles não queriam adorar a Deus da maneira que Deus deveria ser adorado, da maneira que Deus exige que ele fosse adorado. Deus então os entregou para praticar coisas inconvenientes e assim se envolveram no pecado da homossexualidade. Paul deals with marriage in Ephesians 5, verses 21 to 33. Queremos considerar também o que o apóstolo Paulo fala sobre o casamento em Efésios, no capítulo 5, nos versos 21 a 33. In verse 21, we are told that all are to be submissive one to another. No verso 21, nós lemos que todos nós devemos mostrar submissão uns para com os outros. There is to be a readiness to respect one another. Deve existir uma prontidão para respeitarmos uns aos outros. Then wives are told to submit to their own husbands. E então ele aplica isso para as mulheres, dizendo que elas devem mostrar ou se submeter aos seus próprios maridos. Men and women are in essence equal in Christ. There is neither male nor female. There is neither Jew nor Gentile. There is neither slave nor free. É claro que na sua essência, homem e mulher são iguais perante Cristo. Como lemos em Gálatas 3:28, quando diz que perante Deus não existe nem escravo e nem livre, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher. Yet a leadership role in the church and in the family has been given to the man. Muito embora uma posição de liderança, tanto na igreja quanto na família, foi concedida por Deus ao homem. Wives choosing a husband should make sure that they choose one whom they can respect and whom they believe will lead them in the ways of God. Uma mulher, ao escolher um pretendente para se casar, portanto, deve escolher um que ela respeita e que ela confia na sua capacidade de liderá-la nos caminhos do Senhor, alguém que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo. Husbands also are exhorted to love their wives just as Christ loved the church. Os homens também aqui são exortados a amarem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Christ's love for the church is an amazing self-denying love. O amor do Senhor Jesus Cristo para com a igreja é um amor impressionante, caracterizado por um negar-se a si mesmo. Christ died for the church and husbands should be prepared to die for their wives. Cristo morreu pela sua igreja e assim os maridos devem estar prontos para morrerem por suas esposas. When you love somebody, you are to show your love to them. Quando você ama alguém, você deve demonstrar este amor, não é? And husbands loving their wives will do everything they can to make their wives happy. E os homens que amam as suas esposas irão fazer tudo ao seu alcance para manter as suas esposas felizes. You cannot say that you love your wife if you treat her as a slave or as a second-class citizen. Você não pode dizer que ama a sua esposa se você a trata como se fosse sua serva ou como uma cidadã de segunda categoria. Christian marriage illustrates the loving relationship that Christ has with his people. O casamento cristão, portanto, é uma grande ilustração do relacionamento que Cristo tem com o seu próprio povo. Christ's relationship to his people should be the model for husband-wife relationships. O relacionamento que Cristo tem com o seu povo, portanto, é um modelo para que os maridos, então, aprendam como tratar as suas esposas. Ephesians 5:28 says, men should love their wives as their own bodies. Em Efésios 8, no verso 28, nos diz que os homens devem amar as suas esposas como aos seus próprios corpos. When a person marries, they two become one. Quando alguém se casa, dois se tornam um. So, a wife belongs to the husband and a husband belongs to the wife.
de modo que a mulher pertence ao marido e o marido também pertence à mulher. If one suffers, the other suffers. Se um sofre, o outro também sofre. If one rejoices, the other rejoices. Se um se alegra, o outro também se alegra. Also, polygamy is condemned for this reason. Por essa mesma razão, a poligamia também é condenada. The two become one flesh, not the three or the four becoming one flesh. São dois que se tornam uma só carne, não 3 ou 4 que se tornam uma só carne, mas apenas 2. 1 Timothy 3:2 says, no one can be appointed an elder who has more than one wife. 1 Timóteo 3:2 nos diz claramente que ninguém pode assumir uma posição de presbítero, de liderança na igreja, que tenha mais de uma esposa. So that shows that although polygamy, like divorce, was tolerated in the Old Testament, yet it is not approved of and it is condemned in the New. Isso nos mostra que, muito embora a poligamia foi tolerada em certa medida no Antigo Testamento, ela nunca foi considerada algo correto pelos olhos de Deus e que, portanto, é rejeitado plenamente no Novo Testamento, por essa passagem de 1 Timóteo 3:2. So therefore, in conclusion, marriage is for life. Assim, em conclusão, nós vemos que o casamento é para toda a vida. If one partner commits adultery, the innocent may sue for divorce and remarriage. Se um cônjuge comete adultério, então a outra parte pode pedir o divórcio e se casar novamente. Sex is to be limited strictly to marriage. O sexo deve ser apenas expresso no contexto do casamento. Marriage is to be between one man and one woman. O casamento apenas pode ocorrer entre um homem e uma mulher. Gender is defined by biology and not by feelings. Gênero é definido pela biologia e não por sentimentos. Homosexual practices are sinful, but homosexuals and lesbians can be converted and transformed. A prática homossexual, o instinto homossexual também é pecado, mas tanto homossexuais quanto lésbicas podem se converter e serem transformados pelo poder de Cristo. The new birth and the grace of God changes lives. O novo nascimento e a graça de Deus verdadeiramente transforma as vidas. Muito obrigado. Would you like to pray? Vamos orar. Gracious and ever blessed God, we lift up our hearts to worship Thee. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós levantamos os nossos corações até a Tua presença. Thou art the great Creator. O Senhor é o grande Criador. Thou hast made us in Thine own image. O Senhor nos fez de acordo com a Tua própria imagem. Thou hast blessed us greatly in so many ways. O Senhor tem nos abençoado de forma imensa em tantos sentidos. We thank Thee for the institution of marriage and the blessing that it can be to us. Te damos graça pela instituição do casamento e pela bênção que isto é para nós. We thank Thee, Lord, that Thou hast placed us in families. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos em família. We thank Thee, Lord, that we can love and enjoy one another. Te damos graças porque podemos amar e desfrutar uns aos outros. We pray, Lord, that Thou wouldst keep us from sin. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre do pecado. Help us, Lord, to resist all the temptations of the world around us. Nos ajuda, Senhor, a resistir às tentações do mundo ao nosso redor. Give to us purity in our hearts and lives. Dá-nos, ó Deus, pureza nas nossas vidas e nos nossos corações. Grant, Lord, that we would have blessed marriages and blessed homes. Nos abençoa, ó Deus, para que tenhamos casamentos e lares abençoados por Ti. Grant, Lord, that as the years pass in our marriages, we would love one another more and more. Nos conceda, ó Deus, que à medida que os anos passem, venhamos a nos amar mais e mais no casamento. Give us wisdom as Christians to show love to all who are around us, even those who wallow in sin.
Nos dar, ó Deus, sabedoria para amar todos aqueles que estão ao nosso redor, até mesmo aqueles que estão afundados no pecado. Give us wisdom in what we say so that we will not be showing in any sense hatred to those who are sinning in homosexuality or in other similar ways. Dá-nos sabedoria, Senhor, naquilo que vamos dizer a essas pessoas, para que em sentido algum venhamos a demonstrar como se os odiássemos no contato que tenhamos com elas. But give us strength, Lord, to stand for the truth, even if we are persecuted for it. Por outro lado, ó Deus, dá-nos força para estarmos convictos da verdade, ainda que isso traga sobre a nossa vida perseguição e sofrimento. So, Lord, we commit ourselves to Thee here tonight. Assim, Senhor, nos encomendamos à Tua graça nesta noite. Bless our homes and families. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Bless us as we return to our places of rest this evening. Abençoa durante o nosso retorno para os nossos lares, para o local de descanso nessa noite. Prepare us, Lord, for Thine own day. E nos prepara, Senhor, para o Teu santo dia. We pray that the Lord's day would be a feast day for our souls. Oramos para que o dia do Senhor seja uma verdadeira festa para as nossas almas. We pray that Thou wouldst forgive us for all our sins. Pedimos que o Senhor nos perdoe por todos os nossos pecados. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. The mic.